Olá, tudo bem? Eu sou Regina Martins, terapeuta e psicanalista espiritual. E hoje eu vou contar para vocês um pouco mais da minha vida. Todos os dias, antes de ter essa conversa com vocês, eu faço alfa profundo. E no alfa profundo, eu sou intuída daquilo que eu preciso trazer para a nossa reflexão, para o nosso despertar de consciência. E hoje, quando eu estava fazendo alfa profundo, alfa profundo. Quem não sabe o que é alfa profundo, entra no meu canal, busca lá, Regina Martins, alfa profundo. Eu tenho um vídeo que eu explico exatamente como você trazer você para você mesmo. Como você se conectar com a sua essência, com o seu divino, com esse Deusinho que mora dentro de você. Esse é o objetivo do Alfa Profundo. Trazer você para meditar, para me contar, para me falar, eu comigo mesmo. Então hoje, quando eu estava nesse estado de Alfa Profundo, me veio uma intuição, que era contar para vocês um fato da minha vida que aconteceu quando eu era muito mocinha. Eu tinha 18, não tinha 18 ainda, eu tinha 17 anos, ainda faltava muito, acho que um ano para completar 18, tinha acabado de completar 17 anos. E me veio essa intuição para contar. Eu estava vindo numa sequência falando dos mitos. O mito é uma história que não tem comprovação científica, que passa de geração para geração. E eu estava vindo nessa pegada contando os mitos para vocês. Só que hoje me veio a intuição de contar uma história verídica para fortalecer a energia de um orixá. Eu estava contando o mito do orixá e hoje eu vou contar uma história verídica para trazer para vocês a potência de um orixá. Bem, quando eu era bem mocinha, aos 17 anos, meu pai teve um derrame e ele ficou sequelado dos dois lados. O derrame dele paralisou o corpo dele. Tem derrame que dá do lado esquerdo e paralisa o lado direito. Tem derrame que dá do lado direito e paralisa o lado esquerdo. Meu pai ficou paralisado dos dois lados. Ele não falava, ele não se alimentava sozinho, ele não fazia nada sozinho. Bem, depois de passar por vários médicos, vários tratamentos, ficar internado durante muito tempo num hospital na Zona Sul, tratamento do SUS, o SUS encaminhou meu pai para um hospital, que eu já fiz de tudo para tentar lembrar o nome, mas eu não estou conseguindo. Esse hospital fica em Jacarepaguá, é um hospital de esquina, e geralmente as pessoas que são enviadas para esse hospital, eu não estou falando de um velhinho, eu tinha 17 anos, então nessa ocasião eu tinha 17, meu pai tinha os seus 60, mas ele estava sequelado, ele estava paralítico, e ele foi internado nessa clínica em Jacarepaguá, onde é uma clínica mais ou menos para pessoas desenganadas, para pessoas que vão para essa clínica para esperar o momento do seu desencarne. Essa clínica, ela cuida do básico, do alimento, do remédio diário, do básico. Mas não existe um tratamento transformador nessa clínica. É simplesmente paliativo. E o tempo foi passando e meu pai estava nessa clínica já há um ano. E eu, muito mocinha, acabando de completar 18 anos, eu trabalhava, eu estudava, mas eu ia no hospital um dia sim, um dia não. Completamente, Jacarepaguá naquela época era completamente fora do fluxo, porque eu trabalhava em Ipanema, estudava em Copacabana e morava no Vidigal.
Quem não conhece a minha história, dá uma olhadinha aí em outros vídeos que eu conto a minha história. Então, Jacarepaguá para mim era como se fosse do outro lado do mundo, porque eu era jovem, era difícil condução, não é agora que tem BRT, não, era ônibus que passava com hora marcada, era muito difícil chegar lá. Mas nesse processo eu nunca abandonei o meu pai. Eu ia um dia sim, um dia não. Mesmo fazendo todas as minhas tarefas, eu arrumava um jeito de ir nessa clínica. Então, um dia, na minha casa, fazendo as minhas preces, pedindo muito, muito, muito para que meu pai se restabeleça. E aí fica uma consciência. Por que eu acho que essa história é importante, eu trazer essa história? Eu nunca desisti de acreditar que eu tiraria o meu pai daquela clínica. Todos os dias, ou um dia sim, um dia não, quando eu chegava lá, eu falava para ele: eu vou te tirar dessa clínica e você vai ficar bem. Você vai sair dessa clínica, você vai andar, você vai falar, você vai ficar bem. E eu, insistentemente, eu botava isso na minha cabeça. Meu pai não vai desencarnar nessa clínica. Não é agora o momento do desencarne dele. Eu vou recuperar a saúde dele, ele vai ficar bem. E eu ia com essa persistência, eu tinha força para estudar, eu tinha força para trabalhar, porque eu tinha a certeza que eu ia tirar meu pai daquela clínica. E aí eu fiz 18 anos, esperei passar um pouquinho, cheguei para o diretor da clínica e falei: eu quero tirar meu pai dessa clínica. Nesse meu caminho, dessa minha certeza que eu queria tirar o meu pai da clínica, quando eu estava pensando em conversar com esse diretor, eu tive um sonho. O sonho, quem não sabe a função do sonho, busca nos meus vídeos do YouTube que eu falo sobre o sonho. Eu tive um sonho de diálogo. Eu estava em desdobramento. Hoje eu entendo essa palavra, quando eu tinha 17 anos eu não entendia. Quem não entende desdobramento, busca no vídeo do YouTube que eu explico o que é desdobramento. Eu estava em desdobramento e eu conversava com uma força de uma entidade chamada Preta Velha Vovó Maria Redonda. Meu pai, quando eu nasci, ele era um bandista. E por muito tempo ele foi cambono. O que é cambono, Regina? Cambono é aquela pessoa que fica ao lado da entidade, apoiando, ajudando a entidade, ajudando a pegar, na época do Preto Velho, né? O vovó, ele ajudava a vovó a acender o charuto, a pegar o fósforo, a organizar filas de atendimento. Então, o cambono é um auxiliar que vai ajudar na manifestação daquele preto velho, para aquele preto velho fazer o trabalho que tem que ser feito, sem se preocupar se tem que chamar o assistido, se tem que chamar a pessoa, se está faltando líquido, o cafezinho, se está faltando marafo. Então, é essa a função do cambono. Meu pai era cambono. Só que nessa época que ele ficou doente, ele não era nada. Ele nem estava na Umbanda e nem ele era evangélico. A vovó chegou para mim em sonho, em desdobramento, e falou: filha, tira seu pai, pode tirar, traz ele para casa. Em casa eu posso tratar ele, lá eu não estou conseguindo tratar ele, traz ele para casa. E assim eu fiz. Eu não tinha mais aonde me segurar, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais o que acreditar. E como todos os dias eu pedia, eu acreditei naquela conversa, eu acreditei naquela minha intuição. Então eu fui até o diretor do hospital, assinei um termo de responsabilidade, porque meu pai estava sequelado e ele precisava de ajuda para tudo. Eu era uma jovem com 18 anos e morava sozinha com ele dentro de uma casa. Os meus irmãos já haviam ido para suas vidas, já haviam casado, já moravam em outras cidades, já moravam em São Paulo. E eu, acreditando nessa força dessa entidade, acreditando que eu não estava sozinha, eu peguei o meu pai.
e levei para casa. Eu fazia comida, eu dava banho, eu trocava fralda, eu fazia tudo o que era necessário para que ele ficasse bem. Só que eu passava o dia na rua. Eu fazia tudo isso e ia para a rua, porque eu precisava trabalhar, eu precisava estudar e eu precisava sustentar o meu pai. Precisava comprar remédio, precisava comprar bons alimentos. E aí é que eu digo que a entidade, a força da energia dessa preta velha chamada Vovó Maria Redonda, que eu falo dela todos os dias, quem faz tratamento comigo sabe disso, eu falo dela todos os dias, essa entidade, eu ia para o trabalho, mas essa energia, essa força desse orixá não deixava meu pai sozinho. E foi nessa força desse orixá que o meu pai voltou a ser criança. Ele voltou a engatinhar, ele voltou a rastejar, meu pai rastejava no chão. Ele voltou a ter força para sair do chão e voltar para a cama, porque ele estava sozinho, então se ele quisesse alguma coisa, eu deixava tudo organizado, mas se ele quisesse alguma coisa extra do que aquilo que eu deixei organizado, ele precisava dar um jeito de se virar. E ele pedia força a Deus e ele se virava. Então, nessa que ele começou a se virar, ele começou a retomar a força da musculatura dele. Eu segui acreditando na cura, ele seguiu se fortalecendo. Depois, quando ele conseguiu andar num processo de voltar a andar de muleta, e foi na cura, foi buscando essa cura, aí a gente conseguiu o tratamento de fisioterapeuta, e ele foi para o fisioterapeuta. Depois, com um pouco mais de tempo, o meu irmão comprou um apartamento na Praia de Santos, e ele foi morar lá nesse apartamento do meu pai, na Praia de Santos, e foi seguindo nesse fluxo. Bem, resumindo, a força de todos os orixás, que mesmo ele não estando mais a serviço, porque ele não era mais um bandista, apoiou ele, ajudou ele, todas as energias espirituais, todas as energias de Deus apoiaram ele. E ele voltou a ser um ser perfeito. Andava, falava, brincava, ia à praia, viu os netos nascer, viu os netos crescer, morreu, desencarnou muitos anos depois, desencarnou em 2012, com quase 80 anos. E isso eu resolvi contar, fui intuída a contar essa história para vocês, para conectar vocês com a força que vocês acreditam. Força não é religião. Força é aquilo que eu pego para mim como verdade, aquilo que eu acredito. Eu tenho aqui uma pedrinha que fica sempre aqui em cima da minha mesa. Eu gosto muito de pedra. Se eu acreditar que essa pedrinha transforma a minha vida, se essa pedrinha vai dialogar comigo e vai me dar alguma informação pertinente, importante, essa informação vai chegar. Porque a gente está em conexão com o todo. Existe um todo, existe um universo que está ali dialogando com você o tempo todo. Desperta a sua consciência, começa percebendo o que o seu universo está falando para você. O que as suas forças energéticas, essas forças que te amparam, o que o seu amparador, o que o seu anjo da guarda, o que o seu anjo protetor, não importa o nome que você dá, qual é essa força, o que essa força está falando para você. Desperta para esse sentimento, para essa energia, para essa potência que você é. Mas você não está se despertando para conversar. Faz o meu alfa profundo, busca o alfa, faz o alfa. Se você está muito perdido, muito desconectado de você mesmo, busca ajuda. Eu sou terapeuta energética e espiritual, eu terei imenso prazer em te atender, mas se não for a conexão comigo, busque um outro terapeuta energético. Mas não deixe a sua energia perdida, não deixe a sua energia sem você saber o que você quer para a sua vida, sem você saber o que você precisa para você,
Qual é o seu propósito na sua existência? O que você veio fazer no nosso plano? Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma existência. E esse propósito é só você que pode descobrir. Você precisa começar a se conectar com você, conversar com esse Deusinho que mora dentro de você, conversar com o seu mental superior. O mental superior é aquela partezinha de você que está ali, que sabe tudo, que traz todas as informações, que pode acessar o seu búdico e trazer para você essa consciência. Se você está passando agora por esse canal, o objetivo desse canal é despertar uma consciência que cura, é trazer você para você mesma. Se inscreve nesse canal, faz esse canal ser forte, para eu continuar todos os dias falando alguma coisa que tenha o objetivo de despertar essa consciência. Hoje, a minha intuição pediu que eu falasse para vocês da força desse orixá, dessa preta velha, chamada Vovó Maria Redonda, que nada mais é do que uma energia que eu sinto, uma energia que me protege, uma energia que me ampara, uma energia que está comigo todos os dias. E você também tem uma energia. É só você buscar, é só você querer, é só você falar. Se inscreve nesse canal. Deixa essa chavezinha que pode transformar sua vida chegar logo, primeiro em você. Meu nome é Regina Martins, eu sou terapeuta e psicanalista espiritual. Um grande abraço.